Bom, bora para uma informação que tomou a tarde dessa terça-feira, que é em relação ao jogo contra o Internacional. Para vocês entenderem, então, ordem dos fatos. O São Paulo jogaria esse jogo contra o Internacional, assim como todos os jogos dessa reta final de campeonato, na Vila Belmiro. Isso na última semana já era um fato. A gente já não contava com o São Paulo jogando em casa. Na última semana, o São Paulo mandou um ofício para a CBF querendo mudar o jogo para o Morumbis, afirmando que teria condição, sim, do seu gramado para receber essa partida. Mudaram o jogo, então, confirmado na CBF o jogo no Morumbis. E aí, hoje, o São Paulo Futebol Clube mandou um ofício para a CBF falando que não poderia receber mais o jogo, pedindo a mudança para Vila Belmiro por conta da qualidade do gramado. Pelo menos foi o que foi dito de forma oficial. E aí, eu trouxe essa apuração no UOL, junto ao Valentim Furlan, que o São Paulo trocou o estádio por medo de protestos contra Júlio Casares. A torcida independente, principal organizada do São Paulo, já tinha então articulado para esse jogo, já estava divulgando, né, tinha saído já para alguns jornalistas a informação de que faria um mega protesto contra o Júlio antes, durante e após o jogo no Morumbis. E aí o Casares foi lá em uma decisão solitária, ele não teve consulta de ninguém praticamente ali. Geralmente, quando ele vai tomar uma decisão, ele sempre conversa ali com aliados políticos e tudo mais. Ele tomou a decisão chamando para si a responsabilidade, foi até aconselhado a não fazer isso e fez, trocou o jogo para Vila Belmiro por medo de protestos, medo aí de manifestações do torcedor do São Paulo. Léo, até difícil entender essa decisão, né? E assim, eu fiquei tentando achar outra palavra aqui para definir essa ação. É um ato de covardia, não tem como usar outra palavra. O cara, presidente de uma instituição do tamanho do São Paulo, deixar de jogar em casa porque tá com medo de tomar vaia, tomar protesto, ele é presidente do São Paulo ou do ego dele, né? É o tipo de coisa realmente que eu acho assustadora mesmo. Move talvez o São Paulo para um lado totalmente bizarro e fico triste porque o São Paulo mereceria algo melhor, né? Algo mais alguém com mais pulso firme de repente. Esse tipo de ação para o tamanho do São Paulo é de uma pequenez, de uma covardia sem tamanho, Léo. Gabriel, você acha que você falou tudo, né, sobre essa questão envolvendo o Casares, mas eu nem falaria um ato só de covardia. Eu acho que é um ato de fracasso, de uma gestão fracassada, né? De um presidente, por que não? E essa é a minha opinião, fracassado. Porque quando você faz esse movimento porque você está com medo de protestos, além de você colocar o seu ego à frente dos interesses do clube, você manda um recado claro. O recado é muito simples. Estou cagando para o Campeonato Brasileiro. Se classificar para a pré-Libertadores, bom. Se não classificar também, melhor ainda. Porque a gente sabe, Gabriel, que o São Paulo no Morumbi tem uma força. É diferente, né? Para o torcedor ir para a Vila Belmiro, que tem uma capacidade muito menor, é um custo muito alto. A gente está vendo como está sendo baixa a procura de ingressos, principalmente nesses últimos jogos lá no Morumbi. Né? E o São Paulo não tem uma torcida tão grande na Baixada Santista assim, para que fizesse tanto sentido assim também, porque, bom, a galera da Baixada que não consegue ir para São Paulo vai conseguir assistir o São Paulo. Primeiro que a distância é muito perto, segundo que acho que não tem tanto público assim para encher o estádio. Então é mais uma bizarrice de diversas bizarrices dessa atual gestão. Quando você coloca o seu interesse político à frente, mostra um pouco, talvez um teaser, do que vai ser a próxima temporada, sabe? Uma temporada em que eles estarão preocupados com o ano de eleição, em politicagem, em fazer a abertura da piscina, em fazer a festa junina maior ainda do que foi a desse ano, e o futebol, claro, é segundo plano. Talvez não seja tão segundo plano, porque para você se eleger, você também precisa de um certo desempenho esportivo, digamos assim, né? Então você precisa de uma contratação bombástica, você precisa de um nome, você precisa de um testa de ferro. Todos esses movimentos a gente já está vendo, né? Tendo o Carlo Magno mais próximo do CT, um cara que então era da turma do Morumbi, ficava no Morumbi e do nada aparece no CT. A gente está vendo a questão do próprio Oscar, né, que esse ano foi contratado, muita gente se falou sobre o peso, e eu lembro de uma declaração do Casares falando que ele estava sendo procurado pelo Flamengo. Então a gente vê, cara, que o planejamento ele não bate só na questão tática, técnica e o que eu tenho para
para gastar quando a gente fala de mercado de transferência. A gente vê que tem que ser uma transferência que faça sentido politicamente. Não à toa, o São Paulo vem errando muito nas últimas janelas de transferências. É um escárnio, vou usar essa palavra aqui, o nosso querido Ramon Arte usa bastante, né? É um escárnio que está acontecendo com o São Paulo, né? Por ação sua e do Valentim, parabéns pelo trabalho, e mostra que ele não está nem aí para o torcedor e nem aí para o São Paulo Futebol Clube. Então, jogador do São Paulo que vai jogar, perdeu, ganhou, tanto faz. Se o presidente mudou porque está com medo de ser pressionado, e a gente sabe que o São Paulo tem uma força diferente no Morumbi, né? O último jogo, o São Paulo já está fora do estádio há bastante tempo, é muito complicado. Fora que você também caga na cabeça do sócio torcedor que paga um plano caro, que paga um plano que não é barato em questões de ingresso também, e que a gente já viu problemas esse ano, principalmente com a organizada vendendo antes do sócio torcedor. E agora ele vai ter que pagar pedágio e gasolina a mais para assistir o São Paulo. Tá de parabéns aí o senhor Júlio Casares. Pois é, Casares é então em mais uma ação totalmente bizarra. Essa ação, cara, não tem defesa. Assim, né? É um negócio assustador, um ato que não condiz com o tamanho do São Paulo. E aí chegam mensagens como essa do Vitor, né? O Vitor Taniguchi, obrigado pelo superchat, que falou: ele vai ganhar o prêmio de presidente mais bunda mole da história. Parabéns ao palhaço. É até difícil você, cara, assim, discordar de mensagens que chamam o Júlio de covarde, presidente bunda mole, sem pulso. O que ele fez hoje é isso mesmo, entendeu? Não tem outra palavra. Eu não vou deixar de vir apresentar uma live aqui na Arquibancada Tricolor, porque o chat vai me xingar. Até limitar os comentários no Instagram, né, pessoal, aí é a vida pessoal do cara. Ele pode fazer isso. É uma função do aplicativo, muita gente faz isso. Eu posso discordar ou concordar, mas ele pode fazer, beleza? Ele não é obrigado a ficar lendo também na rede social certas coisas. Ele pode fechar o direct, ele pode fechar os comentários, ele não pode fechar o estádio. Ele não é maior que o São Paulo. Ele não preside o Júlio Casares Futebol Clube. Ele preside o São Paulo Futebol Clube. Então, tá achando ruim, Júlio? Tá ruim essa posição? Não seja presidente. Simples assim. Tá no cargo, tem que aceitar certas coisas, né? Então, um ato totalmente bizarro, desesperado, tá em outra rotação, e aí o chat também vai participando nesse sentido. O Nelson Nogueira pergunta: onde está o Conselho Deliberativo do São Paulo? Cara, deve estar tomando uísque, deve estar comendo alguma coisa bem boa, né? Essa hora da noite aí, deve estar conversando como é que foi o Oasis, né? Como é que foi o show, a maratona aí, porque cobrando ninguém tá, né? Eu falo ninguém, obviamente tem aí 2 ou 3 que podem estar fiscalizando, mas reunião do conselho, tem cara que nem vai, tem cara que vai e fica quieto, deixa ali, igual muita gente, alguns amigos fazem ali com a autoescola, né? Deixa ali de canto, que não pode fazer, né? EAD. Então, assim, é isso. Nem ouve o que está sendo dito. Vai lá, ô líder X, eu preciso votar o quê? Ah, vota assim. Ah, beleza, vai lá, vota assim no aplicativo e fecha o aplicativo. Tem muito assim, Gabriel, né? Diga. o que você espera de um presidente que, no São Paulo, obviamente, em crise, São Paulo nunca deixou de estar em crise nesse ano, teve alguns momentos, aquele estirão do Crespo, talvez seja o único momento mais tranquilo. O cara vai para a final da Champions League, né? Alegando que iria fazer negócios, né? E na verdade ele foi com o filho dele para assistir a final da Champions League e o São Paulo perdendo do Bahia mais um jogo, né, na Fonte Nova. Então mostra claramente, inclusive, e aí é uma opinião minha, né? Mostra como ele está preocupado com o São Paulo Futebol Clube, só que não, né? Assim, é mais uma que eu falo, é mais uma amostra de como ele é um fracassado como presidente. Para mim, o pior presidente da história do São Paulo. Nem o Leco, que falavam muito, que colocavam essa alcunha nele, trocou o jogo de futebol dentro do seu estádio para não ter protesto, para não ter o seu nome vinculado. Tudo isso não é só por conta do ego, talvez, é por conta de politicagem. E aí mostra para qual caminho a gente está indo, Gabriel. Parece bizarro, parece um roteiro do The Office, mas não é. Totalmente bizarro, né? Tá aí, então, Júlio Casares e mais uma postura patética, vergonhosa à frente do São Paulo Futebol Clube. Não tem como justificar, não tem... Fica, então, esse registro. O chat participando conosco ainda aqui, né? O pessoal mandando aquela mensagem.
Paulo Nobre, a verdadeira arregada. A Bruna Maria, a última coisa que ele pensa é no São Paulo. Usou uma palavra aqui, né? O Daniel Marçal mandou pior presidente da história. O pessoal ficou muito bravo com essa decisão. Edson Pinheiro, Casares covardão, mandou uma mensagem aí então e falou também, né? Casares pavão vem. Então, cânticos, né? Cânticos aí, e quem sabe no jogo na Vila Belmiro, porque ele tirou do Morumbi agora para não ser protestado. Mas isso eu acho que incentiva, sabia, Léo? Eu acho que, acima de tudo, a decisão é muito estúpida, sobre qualquer ótica, mas sobre a ótica de não quero mais protesto, ela é pior ainda, porque você troca com esse motivo. Não tem nenhum outro motivo de campo, gramado. Você troca por conta disso. Tentar justificar, mas não é verdade, né? E aí, assim, o torcedor que vai para o estádio na Vila Belmiro, ele vai estar, cara, fervendo de ódio pelo fato de ter ido para a Vila Belmiro, gostaria de ir no Morumbi, e pelo fato da adesão do presidente. Então, talvez o cara que vai para a Vila e que não iria xingar, vai xingar durante o jogo. O Júlio não foi no último jogo contra o Juventude. Aí é cômodo, né? Não vai para o estádio, não houve né? Não houve xingamento. Mas quem vai estar no estádio certamente vai dar um recado, Léo. Com certeza vai dar o recado, né? Instiga, e eu acho que a torcida do São Paulo deve, em outros momentos, claro, vai apoiar o time, mas principalmente mirar, mesmo que o São Paulo faça 6-0 no Internacional, que continue protestando, óbvio, mantendo a linha do respeito, né? Mas protestando contra a pior gestão da história do São Paulo Futebol Clube, Gabriel. E assim, além de incentivar a torcida ao protesto, é uma burrice, porque você faz uma fake news, né? Existem profissionais que trabalham no campo do São Paulo, né? Esses profissionais também são cobrados. Não sei se é uma empresa terceirizada, não sei como funciona, mas se você solta uma fake news, é muito complicado. Você mexe com outras vidas, você mexe com outros profissionais. E aí você fala que o campo não está pronto, sendo que a gente sabe que tem tempo hábil, se a gente comparar com os últimos jogos, inclusive teve, acho que ano passado, o jogo da Shakira, ou esse ano ainda, o show da Shakira, e o jogo tinha um tempo, um espaço parecido, e o São Paulo conseguiu jogar sem problemas de campo, não teve nenhum problema. Então também é complicado porque envolve uma fake news, né? Pois é, né? Tem muitos erros dentro da mesma situação aí do Júlio Casares, né? Ele me parece um cara bastante isolado politicamente nesse momento do que já foi em 2023, pelo menos. Isso deve mexer muito com o ego do Júlio, né? É o que a gente sempre fala aqui, cara. O ego das pessoas move muito, né? A forma que elas conduzem o seu trabalho. E o Júlio me parece um cara de ego ferido. Ele está totalmente afetado pela situação que envolve crítica da torcida, não sabe digerir essas críticas, não vem conseguindo lidar com essas críticas. E, cara, não pode, né? Para um cara que está na presidência do São Paulo Futebol Clube, ele não pode ter essa postura. Eu acho, pelo menos, né? Acho que é uma postura totalmente inadequada e, cara, ele vai tomar porrada da torcida, com razão. É difícil você olhar para essa situação e não dar razão para quem está xingando, criticando. O cara deixou de jogar em casa por conta do ego pessoal. E para uma instituição do tamanho do São Paulo, não pode deixar acontecer algo assim, né? E como o chat bem pontuou, não se ajuda, né, Léo? Não, além de não se ajudar, você falou uma palavra, né? Que ele está isolado politicamente. E espero que, minimamente, quem manda no São Paulo, que infelizmente não são os torcedores, que eu acho que o sócio torcedor poderia ter direito ao voto, mas esse é um outro papo. Os conselheiros, eles têm a obrigação de colocar isso em pauta na próxima reunião do Conselho Deliberativo. E sanções têm que ser tomadas internamente, né? Porque é uma apuração sua, do Valentim, outros grandes veículos também deram essa notícia. É um trabalho muito sério, ninguém ia inventar uma notícia dessa, e isso tem que ser pontuado. O conselho tem que também tomar a frente disso, e a torcida também tem que pressionar o conselho. Não é só ingresso gratuito, estacionamento gratuito no Morumbi, algumas vezes viagem, até camisa, que a gente sabe que às vezes acontece, uns desvios aí para conselheiros, não vem ao caso, né? Mas enfim, no outro clube aconteceu, espero que no São Paulo não aconteça, mas não é só isso. A função do conselho deliberativo é deliberar sobre o clube e cobrar principalmente a gestão, fiscalizar a gestão.
E não ter uma oposição batendo nisso é o que mais me preocupa, Gabriel. Porque falar de SAF no São Paulo hoje é utópico, vendo que o presidente tira o jogo do seu estádio para jogar no outro estádio porque está com medo de protesto. Então, para mim, é muito utópico a gente, infelizmente, né, a gente pensar em SAF. Mas, porém, contudo, entretanto, o mínimo que eu esperava era uma oposição política contra o Casares para pegar isso, que é um prato cheio, é uma burrice, é uma atitude de um fracassado, pegar isso ao seu favor, obviamente, e bater nisso. E a torcida do São Paulo também tem que bater nisso. Então, o Conselho do São Paulo, por favor, tomem as medidas cabíveis, tomem as providências que o Estatuto respalda, porque eu sei que respalda, e vamos colocar isso em pauta, cara. Não dá para ficar dessa forma. Não dá para a gente engolir isso seco. Mais uma, né, Gabriel? Que a torcida do São Paulo tá tendo que aguentar de uma gestão que vai degradando o São Paulo a tempos. Aí a gente tem que ouvir ainda o executivo falar que o São Paulo é referência. Referência só se for de esquete do Porta dos Fundos, Gabriel. Pois é. O São Paulo aí numa situação terrível de, assim, todos os aspectos. E, cara, de novo, a gente pode ter qualquer tipo de comando à frente do São Paulo, mas um comando com medo da torcida, time que tem medo da torcida, presidente que tem medo da torcida, esquece, não tem como. E aí me gera um pensamento, assim, ele é presidente ano que vem. Cara, não é que encerra o assim, mandato dele esse ano. Ele é presidente ano que vem. Ele vai encarar como esse torcedor ano que vem? Como que ele vai continuar a sua gestão na próxima temporada? Ele vai fazer o quê? Ele vai fechar a porta do estádio todos os jogos? Pandemia, voltou a pandemia, não vai mais ter público. Vai ser isso? Assim, como que ele vai fazer? É sério, assim, é uma pergunta séria. Ou ele vai usar a virada do ano para tentar reconquistar o torcedor, entre aspas, com medidas populistas que vão deixar o São Paulo ainda mais prejudicado e sufocado financeiramente. Isso pode acontecer também. Isso é algo que não é descartado, né? Então, assim, torna-se ainda mais bizarro quando você olha para o fato que ele ainda vai ser presidente de São Paulo no que vem. Se fosse um fim de mandato, seria covarde, como foi a decisão, mas sem a gente fala, pô, o cara tá com medo, ele não quer mais encarar o torcedor, fim de ano ele tá saindo. Ele continua no que vem, cara. Ele é o presidente do São Paulo para ano que vem. Ele tá pensando o quê? Ele vai fazer o quê ano que vem? Ele não vai ter contato com o torcedor? Ele vai parar de ir no estádio? Não vai jogar no Morumbi, então? Então, assim, é o tipo de decisão que é bizarra de qualquer ótica, né, Léo? E obviamente que acho que na cabeça dele, ele acha que o torcedor é burro, tá duvidando da inteligência do torcedor, porque é o seguinte, vou colocar panos quentes agora, vai ter a virada do ano, as férias, ano que vem vai que o São Paulo conquista a vaga na pré-Libertadores, então, querendo ou não querendo, a torcida fica um pouco mais calma, e aí vamos apostar no desempenho esportivo do ano que vem, porque se for bem, ninguém vai cobrar. E aí é o que eu falo, da gestão interna do clube, aí é o que eu falo dos conselheiros, e aí é o que eu falo da fiscalização do trabalho. Muitas coisas acontecem, Gabriel, que a gente nem imagina, e a gente nem tem acesso a isso, piores, porque se uma coisa dessa vazou, ele tomou uma decisão arbitrária, ele tomou a frente disso, porque eu sou presidente, deu uma canetada, foi lá, mandou um ofício pedindo a transferência do jogo, e tá tudo certo, assim, quem ficar do lado do Casares também, né, tá manchado junto, é o que eu penso, né? O Rui Costa, o Carlo Magno, todas essas pessoas que estão, eu não vou nem falar do Belmonte, que eu sei que eles já estão brigados há um tempo, o Muricy, essas pessoas estão corroborando para, com todo o perdão da palavra, uma gestão fracassada. Estão corroborando para uma das piores gestões, se não a pior gestão da história do São Paulo Futebol Clube. O Muricy é um ídolo. Como ídolo, eu não tenho o que falar do Muricy, técnico, absurdo. Só que como gestor, na função que ele está, primeiro que eu não vejo sentido, segundo que ele está corroborando para isso. Gente, isso é para os apoiadores do Casares olharem e falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que faz parte? Esse é o São Paulo que eu quero? Esse é o São Paulo que foi construído lá atrás? O multicampeão? Daqui a pouco a gente não tem mais nada, Gabriel. Vamos passar a gente na Libertadores agora. Ainda bem que a gente tem os 3 mundiais para a gente ainda falar. E um presidente que coloca o São Paulo como time de bairro. É lamentável. É lamentável. É isso, cara. Eu acho que você é muito feliz quando você fala sobre esses apoiadores aí também.
eles são tão culpados quanto, cara. Você tá corroborando com uma gestão que te entrega isso, tá com medo do seu torcedor. Cara, o maior patrimônio do São Paulo e o único patrimônio, né, que resta como intocável e íntegro, né, ainda muitas vezes, é o torcedor, cara. Assim, não tem como você tirar isso, você mudar essa conta. Então, assim, vai fugir da torcida? Essa é a postura de um time do tamanho do São Paulo, vai fugir da torcida, é isso. Não dá. Realmente, das decisões que o Júlio já tomou, ele tomou decisão errada pra cacete, né? Tomou cada decisão que você fala, nossa senhora, o que tá acontecendo? Mas essa talvez é a mais injustificável. Tem muitas injustificáveis, mas essa é a mais, assim, tem venda de jogador que você fala, pô, pro tamanho do São Paulo é muito ruim essa venda. Tem escolhas técnicas, né, de, enfim, tomar decisão que você fala, pô, beleza, é muito ruim. Agora, esse tipo de decisão, acho que nem o presidente, com todo respeito aí, do 15 de Jaú, mudaria o campo porque tá com medo do torcedor xingar ele. É um negócio absolutamente surreal. Estou de acordo com essas críticas e acho que a gente tem que sempre pontuar aqui sobre esses erros da gestão.